esperança se cultiva e se alimenta juntos. Agora eu pergunto para você pensar uns segundinhos em silêncio. Você já experimentou a diferença? Escute comigo. Você já experimentou aqui dentro de você a experiência, a diferença de viver na solidão, no vazio, no isolamento e a vida em grupo, em comunidade? Você já experimentou a diferença entre uma coisa e outra? Pense um pouquinho. Na verdade, é o Espírito Santo com a sua presença perene e permanente no caminho da igreja que irradia nos homens e mulheres de fé, nos crentes, a luz da esperança. A esperança vem pelo Espírito que foi derramado em nossos corações, como nos diz o texto que fundamenta o Jubileu da Esperança da carta aos Romanos. É Ele que mantém acesa a esperança dentro de nós, como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Então, como efeito, a esperança cristã não engana nem desilude. Por isso o Papa colocou esse tema: a esperança não decepciona, não engana, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém jamais poderá nos separar do amor divino. Foi lido o texto aqui, né? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Lembra, em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Por isso, a esperança cristã não cede nas dificuldades. Forma-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim que a gente avance na vida, que a gente vá para frente. Sempre aquela certeza. Vai melhorar, vai mudar, não vai ficar nisso. É passageiro. A propósito, escreve Santo Agostinho: em qualquer modo de vida, não se pode passar sem essas três propensões da alma: crer, esperar e amar. Mas já está aí no meio. Ensinamento de Santo Agostinho. Quando nós falamos de esperança, é claro, né? Já virou até um verbo agora, o Papa Francisco tem usado o verbo esperançar. Então, esperança refere-se a espera. E espera requer paciência. Na era da internet, onde o espaço e o tempo são suplantados, né? São vencidos pelo aqui e agora, tudo é rápido, a paciência deixou de ser de casa. A gente não tem muita paciência, né? Se ainda fôssemos capazes de admirar a criação, nós poderíamos compreender como é decisiva a paciência. Esperar a alternância das estações com seus frutos. Não adianta a nossa pressa. A chuva vai chegar no inverno. O milho e o feijão só você pode plantá-los quando chover. Não adianta ter pressa. Você tem que aprender, primeiro contemplando a criação, o ciclo das estações, observar a vida dos animais, o ciclo do respectivo desenvolvimento. Não adianta ter pressa, né? Nasceu um filho, amanhã não está jovem. Vai ter que esperar muitos anos, né? O problema é que somos habituados a querer tudo e agora, no mundo onde a pressa se tornou uma constante. Tem alguém apressado aqui? Levanta a mão. Se alguém é apressado aqui, só eu. Eu e o Padre Milson, somos dois. Que bom, viu, Padre? Ninguém tem pressa aqui, né? Então não podemos ficar aqui até meio-dia, o lanche pode se prorrogar. Claro que vocês todos são apressados, né? Nós vivemos num mundo que é estressante. Por causa dessas redes sociais, da internet, nós entramos no ritmo das máquinas. Imagine
quem está na falta de tudo? Quem não tem o estritamente necessário, como não tem pressa? Quem tem fome, como tem paciência? Quem está doente, como tem paciência? Esperar toda a vida por uma consulta, por uma cirurgia? Redescobrir a paciência faz bem a nós próprios e faz bem aos outros também, por mais difícil que seja. Por isso aprendamos a pedir muitas vezes a graça da paciência, que é filha da esperança e ao mesmo tempo é um suporte da esperança. Papa Francisco insiste na bula que ele proclama esse ano jubilado, que a gente precisa entrelaçar, amarrar a esperança à paciência. Como é que anda isso em você, jovem? Como é que está a sua paciência? Com você mesmo, com as pessoas lá na sua casa, na sua família, com seus colegas de escola, na rua. Como é que anda a sua paciência? Na prática, porém, as coisas não são fáceis. Eu estou falando daquilo que é uma necessidade do nosso tempo e é uma realidade. Não estou dizendo que é fácil. Chega a ser difícil afirmar, ou confirmar, ou convencer alguém que está completamente esquecido por todos, que está à margem de tudo, que está isolado, deixado de lado, deprimido, que é preciso ter paciência e que ainda haja alguma esperança. Não é fácil. Quando eu visito, você visita uma pessoa com depressão, não é fácil. Dá esperança a essa pessoa. Tudo que você fala, a pessoa está no pessimismo e diz que não vai dar certo. Não é fácil. Daí a importância de se sentir pertencente, incluído, participante, se sentir útil, acolhido, valorizado, sobretudo na comunidade de fé. Para a gente não cair nisso, porque depois que caiu, não é fácil sair. Então é melhor prevenir do que remediar, não diz o ditado. E o jeito de prevenir a falta de esperança, a depressão, a angústia, o isolamento, é eu cultivar os laços de fraternidade, de vida comunitária. Valorizar a participação da minha comunidade de fé. Isso foi a prioridade da nossa evangelização no ano passado, na nossa diocese. O apóstolo Paulo nos ensina que a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos cantar aquele refrão que vocês cantaram no Espírito? Para nos convencer disso, de que a esperança não engana, porque foi derramada em nossos corações o Espírito Santo. Vocês cantaram aí o refrãozinho do Espírito, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque o amor de Deus foi derramado em
grupos de amigos, de jovens, de estudantes. Como é que é o meu vínculo de pertencimento? É forte ou é fraco? Precisa melhorar? Talvez não devêssemos tanto pensar como falar, como afirmar, como convencer as pessoas sobre a esperança. Mas, mais do que falar, nós precisaríamos nos ocupar de ser sinais de esperança, viu, juventude? Eu estou aqui falando de esperança. Mas mais importante é a gente ser sinal de esperança para os outros. Peregrinos da esperança. Fazendo as pessoas sentirem de algum modo, através de nós, aquela mesma ternura, aquele mesmo amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Aquilo que Jesus foi em termos de esperança na vida das pessoas, dos pobres, dos aleijados, dos cegos, dos largados, dos pecadores. Aquilo que Jesus foi, sinal de esperança, nós também podemos ser, devemos ser sinais de esperança. Às vezes eu não sei falar, eu não sei fazer pregações bonitas, eu não sei animar uma pessoa, eu não sei voltar para cima quem está deprimido, mas eu posso ser, sem falar nada, um sinal de esperança junto a essas pessoas. Depois vamos falar como é que a gente pode fazer isso. Pense aí se você é sinal de esperança para outras pessoas. E essa ternura, essa esperança, esse amor, eu posso oferecer através da minha companhia, do estar ali perto. O meu carinho não precisa nem de palavras. Da minha solidariedade, me colocar aí, posso ajudar. Às vezes nem você perguntar, né? Você já chega ajudando. De uma partilha que eu possa fazer com alguém, uma partilha de vida, uma partilha também de alimentos, de conhecimento, seja o que for. Um sorriso que eu dê para alguém, um aperto de mão, um abraço, um minuto de atenção, uma visita a um idoso, a um velhinho. Isso é sinal das coisas. Para mim vai custar tão pouco, mas para outra pessoa vai significar tanta coisa. Alguém me viu, alguém se preocupou comigo, alguém falou comigo, alguém me tocou. Você se avalia como um jovem, uma jovem, sinal de esperança para as outras pessoas? Ninguém, queridos irmãos e irmãs, ninguém pode dar daquilo que não tem. Ninguém pode oferecer a outro o que não possui. Ninguém pode compartilhar daquilo que não experimenta. Então é preciso que, primeiramente, retomando o tema desse encontro, abramos a porta do nosso coração para a esperança que é Cristo. Abramos a porta do nosso coração para aquele que não decepciona, para aquele que não engana, para aquele que não abandona em hora nenhuma, para aquele que não faz falsas promessas. Falando sinceramente, você acha que a porta do seu coração, se pergunte, jovem, você acha que a porta do seu coração é uma porta aberta para Jesus Cristo? Para a sua proposta para o Evangelho? Para o seu caminho, que é o discipulado? Para a sua casa, que é a igreja, a comunidade?
porta do seu coração é aberta para Jesus Cristo. E uma porta, ela pode estar trancada, pode estar só entreaberta, né? Você olha só pela gretinha, mas nem deixa ver. A porta pode ter só um olho mágico, né? Que quem está lá dentro vê quem está lá fora. Ou a porta pode ser uma porta aberta. Como é que está a sua? Aberta, entreaberta, com um olho mágico, ou está trancada? A gente falava muito relacionado entre esperança e paciência. A virtude da paciência também se vai na experiência do perdão. Agora chegamos no negócio mais complicado, né? Abrir o coração e a mente para perdoar. Perdoar não muda o passado, viu? Sabe, as pessoas dizem, esquece o passado. Isso é besteira, ninguém esquece o passado. Bota a pedra em cima disso, besteira. O trem para lá vai remover a pedra. Não é questão de esquecer. Perdoar não apaga o passado. Perdoar não apaga o mal que a outra pessoa me fez. Agora, presta atenção. Perdoar pode modificar o jeito como eu olho para aquilo que o outro me fez. Não é legal que a outra pessoa me fez, mas é mudar o jeito de lembrar isso, de olhar para isso. Então, perdoar não muda o passado, não pode modificar o que aconteceu, no entanto, o perdão pode permitir mudar o futuro. O perdão não muda o passado, o perdão muda o futuro. Às vezes a gente fica pensando que perdoar é mudar o passado. Não. Perdoar é mudar o futuro. Perdoar me permite viver de forma diferente, sem rancor, sem ódio, sem vingança. Isso é verdade. O futuro iluminado pelo perdão permite ler o passado com os olhos diferentes, mais serenos, mesmo que ainda banhado em lágrimas. Como é para você perdoar? As igrejas jubilares ao longo dos percursos em Roma, que o Papa designou algumas igrejas, né, como sendo igrejas jubilares, onde haverá portas santas em Roma, né, não em outros lugares do mundo. Elas poderão ser um oásis de espiritualidade, onde é possível restaurar o caminho da fé e matar a sede nas fontes da esperança, a começar pelo sacramento da reconciliação. A reconciliação sacramental não é apenas uma estupenda oportunidade espiritual, mas representa um passo decisivo e essencial, indispensável no caminho da fé de cada um. No sacramento da reconciliação, do perdão, nós permitimos que o Senhor destrua os nossos pecados, que Ele sare o nosso coração, que nos levante e nos abrace, nos faça conhecer o seu rosto terno e compassivo. Então, jovens, eu penso que haverá confissão durante esse retiro. Vocês não vão lá cumprir um mandamento sobre a igreja. Cuidado para a gente não ir lá com uma listinha de pecados e dizer assim, graças a Deus, deixei lá com o padre fulano. Você não confessou coisa nenhuma, você levou sacramento nenhum, se for assim. Ah, que alívio, contei meus pecados para o padre. Confissão é ir lá contar o pecado para o padre. Confissão conversa com o exame de consciência profundo, tomada de consciência de onde eu falhei, passa por um arrependimento sincero, um desejo de olhar para o futuro de
enxergar o futuro de outro jeito. O propósito, então, de mudança, né? Aí a confissão e depois um gesto de agradecimento penitencial, mas agradecido a Deus por essa oportunidade. Nós permitimos ao Senhor que destrua nossos pecados, sare o nosso coração e nos levante, nos abrace, nos faça conhecer seu rosto terno e compassivo. Senão a confissão vai virar um gesto repetitivo. Eu confesso agora, depois mês que vem eu vou lá, conto tudo de novo, no outro mês eu vou lá, conto tudo de novo, e cadê a conversão, o arrependimento, o propósito, a mudança de coração? Na verdade, não há modo melhor de conhecer a Deus do que deixar-se reconciliar por Ele, saborear o seu perdão. Por isso não renunciemos à confissão, mas descobramos a beleza desse sacramento de cura, esse sacramento de alegria, a beleza do perdão dos pecados. Uma outra pergunta para você pensar: que valor eu tenho dado ao sacramento da reconciliação, da confissão? Se é um sacramento que sara meu coração, que destrói meus pecados, é um sacramento onde eu sinto o abraço de Deus, a ternura de Deus, para que eu procuro por isso? Sinto necessidade de buscar esse perdão de Deus, ou não estou nem aí? A quaresma está chegando, hoje haverá oportunidade, com certeza em outros momentos da quaresma. E de sinais de esperança também tem necessidade aqueles que em si mesmos os representam. E aí o Papa, na sua carta, ele lembra várias categorias, entre elas os jovens. Muitas vezes, infelizmente, vem-se desmoronar-se os seus sonhos da juventude. Não nos podemos decepcionar, diz o Papa. O futuro funda-se no seu entusiasmo. Como é belo ver os jovens irradiar energia, por exemplo, quando voluntariamente arregaçam as mangas e se comprometem nas situações de calamidade, de mal-estar social. Mas o Papa diz que já é triste ver jovens sem esperança. Se bem que se torna inevitável viver o presente na melancolia e no tédio, quando o futuro é incerto, é impermeável aos sonhos, quando o estudo não oferece saídas, quando a falta de emprego no trabalho suficientemente estável corre o risco de suprimir os desejos. A ilusão das drogas, o risco da transgressão e a busca daquilo que é passageiro, dos modismos, criam os jovens, mais do que nos outros, confusão e escondem-lhes a beleza e o sentido da vida, fazendo-os escorregar para abismos escuros e impelindo-os a gestos autodestrutivos. O Papa alerta sobre esses perigos que são mais do que reais. Mas então ele faz um apelo. Por isso, que o jubileu seja, na igreja, ocasião para um impulso a favor dos jovens. Com renovada paixão, ele diz: cuidemos dos adolescentes, dos estudantes, dos namorados, das gerações jovens. Mantenhamos-nos próximos dos jovens. A alegria e a esperança da igreja do mundo. O Papa define vocês como alegria e esperança para a igreja do mundo. Talvez vocês conheçam algum, por certo conhecem algum amigo, amiga, que está nesse caminho de autodestruição. Como ser sinal de esperança para essa pessoa? Não se preocupem que eu não vou prorrogar, vocês não têm pressa, né? Mas eu tenho, então eu preciso ter o compromisso depois. Todos os dias nós encontramos pessoas pobres. O Papa fala em várias categorias, mas eu estou lembrando duas aqui, os jovens e os pobres especialmente. Por vezes podem ser nossos vizinhos da nossa casa,
frequentemente não têm uma habitação e alimentação suficiente para o dia. Sofrem a exclusão e a indiferença de muitos. É escandaloso que no mundo dotado de tantos recursos destinados, infelizmente, em grande parte para a fabricação de armas, os pobres sejam a maioria, milhares e milhões de pessoas. Hoje são mencionados nos debates políticos, todo mundo fala dos pobres, né? Nos debates econômicos internacionais. Mas com frequência parece que os seus problemas se colocam sempre lá no finalzinho da lista, né? Como uma questão que se apresenta quase por obrigação, quando não são considerados, às vezes também os culpados, né? Quando nessas grandes reuniões, aqueles que são os responsáveis pela pobreza do mundo ainda culpam os pobres, né? Por tudo de ruim que acontece. Com efeito, na hora da implementação concreta das políticas públicas e econômicas, permanece frequentemente no último lugar. Não esqueçamos, os pobres são quase sempre vítimas, não os culpados. E o Papa também nos faz pensar. Você se preocupa com essa injusta desigualdade social? Você se preocupa com essa desigualdade econômica que existe no mundo, geradora de tanta morte? Neste jubileu, rezemos também para que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo. Mais uma vez, o mundo atolado, mergulhado na tragédia da guerra. E mais perto demais, a guerra das facções. Não se supõe falar de guerra na Ucrânia, em Gaza, em Moçambique, tantos outros países, né? Mas dentro das nossas cidades há uma guerra das facções. Ora entre elas, uma que ataca a outra, ora entre elas e a polícia. Será demais sonhar que as armas se calem e deixem de espalhar destruição e morte? Que o jubileu recorde a todos que só serão chamados filhos de Deus aqueles e aquelas que se fazem promotores da paz. Jovens, não se autodestruam, nem permitam que os outros destruam vocês. Se você cede a uso de drogas, você está fazendo parte de uma guerra. Não há de outro segundo. Você alimenta essa guerra. Tome cuidado. Muita resiliência. Ainda neste ano jubilar, sejamos sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo tentemos descobrir também a esperança nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Sinal de esperança na abertura à vida. Na abertura à vida. Cuidado, vocês, jovens, com essa ideia que tem no mundo, que é melhor adotar um cachorro, um gato, um porquinho, uma iguana, do que ter um filho. Fuja dessa desgraça de pensamento. Isso chega a ser ridículo, que um casalzinho saia com um carrinho na rua com um cachorrinho ao invés de um filho. Um gatinho, né? Um macaquinho sem alguém nas costas. Isso é ridículo. Não tem abertura para acolher uma vida humana, um filho, 2, 3, se for. Mentira da ideia, essa coisa que não pode pegar de um. Pode e deve. Quando você for pai e mãe, se convence uma coisa, você não tem que dar tudo para os seus filhos, não. Se você der tudo para eles, vão ser bandidos, preguiçosos, frustrados, fracos. Não
acredito que todos vocês, de um modo ou de outro, se ralam para conseguir alguma coisa. E é assim que tem que ser. É porque é assim que a gente amadurece. A gente vira gente, a gente fica forte. Eu sempre dou exemplo os casais. Não sei se já falei para vocês. Né? Vocês conhecem a diferença entre pinto caipira e pinto de granja, não conhecem? Como é que é criado pinto caipira? Como é que é criado pinto de granja, né? Pinto caipira choca lá, cai no mundo, come alguma coisinha de manhã, se a dona lá coloca no terreiro um xerezinho, depois cai no mundo, né? Vai caçar inseto, erva, mato, corre o dia inteiro, aprende a se defender do avião, da raposa, do cachorro. O pinto de granja como é que é? Está dentro de um cercadinho, tem um postinho na frente dele, uma raçãozinha, do lado tem aguinha, né? Tem uma lâmpadazinha que pode comer até de noite. Às vezes come sentado, levanta, come, senta, levanta, come, senta. Agora, depois você põe no terreiro lá na sua casa um frango de granja e um frango caipira. Corre atrás dos dois. Veja qual é que você consegue pegar. Qual é que aprendeu a se defender? Qual é que é mais forte? Qual carne que é melhor na hora de comer? Então, vocês não sejam pintos de granja e nem quando casar tiver filho, crie um filho de granja. E por isso você tem um sol para dar tudo, né? No coxinho, um potinho de água. Você não tem que criar príncipe e princesa dentro de casa. Tem muito pai e mãe criando imperadores dentro de casa. Tem um filme, né, de um psicólogo que fala disso, a síndrome do imperador. Pais que criam imperadores e imperatrizes dentro de casa. Ah, meu príncipezinho, já nasce que é assim, princesa na porta, né? Aí vai dizer, princesa tem servos, né? Tem súditos. Tem que fazer minhas vontades. Príncipe, princesa, rei, imperador manda. E tem filho que manda nos pais desde 1 ou 2 anos de idade. Só para dizer, né? Abertura à vida, maternidade e paternidade responsáveis. Isso também é ser sinal de esperança. Maternidade e paternidade responsável. Cuidado, jovens. Pronto para fazer filhos, vocês já estão. Saber fazer filhos, a juventude sabe muito bem. Mas não basta saber fazer. Precisa ter maturidade para criar. Por isso ele fala de paternidade e maternidade responsável. Por isso que o sexo não pode dar brincadeirinha, programinha de festa, de fim de semana, né? Mas é assim que trata, né? Sai ficando por aí, com outro, com um monte, sem engravida, vai ver as políticas do aborto, né? Que culpa tem a criança que você concedeu uma farinha ou uma festinha? Por que ela tem que pagar para a vida dela e morrer? Com paternidade e maternidade responsável. Isso exige também castidade, né? Continência, prudência. Os privados de liberdade, como a gente também saber acolher aqueles que erraram, que pagam os seus erros, que depois retornam à sociedade. Sinais de esperança, que nós podemos ser vários doentes, que às vezes estão dentro da nossa casa. Como é que eu cuido da vovó? Como é que eu cuido do filho? Talvez alguém que tem irmão, com alguma deficiência mais grave, como é que eu sou sinal de esperança para esse irmãozinho? Sinal de esperança para outros jovens, já falamos. Sinal de esperança para aqueles que chegam de outros países, já falamos disso.
Sinais de esperança para idosos. Precisamos transbordar de esperança. Romanos 15, 13. Precisamos transbordar de esperança. Para testemunhar de modo que os outros acreditem que nós somos esses peregrinos de esperança, que temos fé. Que sejamos capazes de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma desculpa sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isso pode tornar-se uma semente fecunda de esperança para quem recebe esses gestos. Eu li essa frase, achei muito bonita. Nenhum gesto é pequeno quando o amor é grande. Vamos repetir? Nenhum gesto é pequeno quando o amor é grande. Mais uma vez. Nenhum gesto é pequeno quando o amor é grande. Você já se experimentou? Sempre esse sinal de esperança para alguma dessas pessoas que concretamente estão falando? Pense nisso, que seja sinal de esperança, sejam peregrinos de esperança. Chama aqui, volta minha esperança, neste campo surda para ti. Aquele dali de trás é o Padre Aremilson. Ali do lado do bispo. Queria tanto que ele fosse para Crateús. Vamos agradecer ainda? Não, ele é da sede, mas ele é muito bom. Eu queria que ele ficasse, vamos ficar de pé? É isso. Mas para nós. É um outro